Depois de estudado, então, circuitos de papéis e como se deu a história, então, e a evolução dos estudos referentes ao sistema límbico, a gente vai ver agora quais são as principais estruturas reconhecidamente relacionadas tanto com a percepção das emoções quanto com as respostas emocionais. Então, primeiro a gente vai estar vendo isso aqui nesse fluxograma que eu organizei para vocês, que na verdade aqui estão descritos então, ou estão organizadas as estruturas, tanto as estruturas corticais quanto as estruturas subcorticais relacionadas ao sistema límbico. Então, como vocês podem ver aqui, e que já tinha sido descrito a princípio, né, por Paul Broca, como sendo o sistema límbico composto por uma circunvolução no córtex cerebral, tanto o giro do cíngulo quanto o giro para-hipocampal, a região do hipocampo, dando a volta naquela região mais próxima ao tronco encefálico, e isso descoberto ainda de forma muito remota e lá muito atrás. Hoje em dia a gente pode perceber que nem tudo que foi descoberto naquela época estava errado. Na verdade, o que foi agregado a isso com o conhecimento dos estudos de anatomia e fisiologia do sistema límbico, então, é que outras estruturas também têm uma importância muito grande quando a gente pensa em emoção e comportamento emocional, ou seja, em percepção emocional e expressão da emoção. Então, quando a gente fala então das relacionadas ao sistema límbico, o que a gente vai ter aqui de sistema límbico propriamente dito, ou seja, pensando só na emoção e pensando só nas respostas neurovegetativas, porque daqui a pouquinho eu vou falar também das respostas motoras relacionadas ao sistema límbico. E aí então a gente vai ter que acionar outras áreas do córtex, que são a área motora primária e a área motora secundária, ou área pré-motora, córtex pré-frontal, que é de planejamento motor, que eu posso ter também planejamentos motores relacionados a uma determinada emoção ou sensação. Então, quando a gente está falando aqui, olha o que a gente vai ver, ou o que a gente vai ter então de córtex límbico propriamente dito. Então, eu vou ter o meu uncus, que é parte do córtex límbico, eu vou ter o giro então localizado na região mais inferior. Depois eu vou ter o giro do cíngulo, ou todo o giro do cíngulo, o giro chamado de giro subcaloso, que está localizado mais anteriormente, e lá na parte mais anterior, então, eu vou ter uma área cortical que a gente chama então de córtex órbito-frontal. Então, quando a gente pensa, Felipe, quais são as áreas corticais relacionadas ao sistema límbico e exclusivas do sistema límbico? Córtex órbito-frontal, giro subcaloso, giro do cíngulo, giro para-hipocampal e o uncus. Então essas são as minhas áreas corticais relacionadas exclusivamente ao sistema límbico. Por que relacionadas exclusivamente ao sistema límbico? Porque são essas áreas corticais que vão estar recebendo essas informações sensitivas do tálamo, como a gente já viu anteriormente, e a partir dessa percepção, são nessas áreas então que a gente vai formar as nossas memórias emocionais e consequentemente está acumulando essas memórias, essas experiências emocionais. Felipe, como é que eu vou reagir a isso? Aí a gente para e vai falar daqui a pouquinho das reações ou da expressão emocional. Por que isso? Porque, na verdade, essas áreas elas vão formar memórias emocionais, só que elas vão ter circuitos, então, com outras áreas, que não são áreas corticais. Então, eu vou ter conexão direta com parte dos gânglios da base. Felipe, qual é a grande função dos gânglios da base? Os gânglios da base, eles atuam em vias motoras que a gente chama de vias motoras extrapiramidais, que são grandes responsáveis por modulação dos movimentos. Só que essas vias, das quais os núcleos da base fazem parte também, elas também são responsáveis pelos movimentos involuntários. É por isso que muitas respostas emocionais trazem consigo reações ou movimentos involuntários e nem sempre desejados. Então, às vezes, você tem movimentos ou tem, não só movimentos neurovegetativos, mas você tem expressões faciais que você nem percebe, mas que são movimentos involuntários determinados, então, como resposta dos gânglios da base.
A gente vai ter também os núcleos talâmicos anteriores, que são a parte do tálamo, então, que está relacionada com a passagem ou com as conexões com outras áreas do sistema límbico, como a área do septo ou a área septal, e a área para-olfatória, que são regiões mais anteriores, que vão estar relacionados, então, não só com o olfato, mas também com o paladar, que também vão ser sentidos, né, e que também têm funções aí, ou também podem gerar emoções na gente. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que o olfato ele é diretamente relacionado com o paladar. Então não tem como a gente dissociar muitas coisas, porque olfato e paladar são sentidos que se complementam. Então, toda vez então que eu tenho paladar, esse paladar então ele é percebido ou ele é aguçado pelo olfato. A partir do momento que você tem o comprometimento do olfato, eu comprometo também o paladar. Quem não passou por uma fase da infância, então, que não queria comer alguma coisa, e que a mãe obriga a comer alguma coisa, e que aí ele fala, não, mas é ruim, eu não gosto do gosto, e a mãe fala assim, ó, tampa o nariz e engole. Por que tampa o nariz e engole? Porque se você tampa o nariz, você não sente o cheiro. E se eu não tenho o olfato, consequentemente, o meu paladar, ele é muito diminuído. E aí você fala, nossa, mas tampando o nariz eu não sinto muito gosto, não é tão ruim. Não é que não seja tão ruim, é que você não consegue perceber com a mesma intensidade. Tá? Isso é da área para-olfatória. A gente vai ter o nosso hipocampo aqui, que a gente já falou bastante do hipocampo, então, que é a nossa região responsável pelas nossas memórias emocionais. E a gente vai ter o hipotálamo. Felipe, por que o hipotálamo é tão importante que ele está no centro? Não só o hipotálamo, tá? A gente vai ter as duas principais estruturas relacionadas ao sistema límbico, que são o hipotálamo e a amígdala. Do hipotálamo a gente já falou um pouquinho, mas na verdade o hipotálamo ele é o grande responsável quando a gente pensa em todas as respostas neurovegetativas relacionadas a uma determinada emoção. Então, vocês vão ver agora que o hipotálamo ele tem uma relação direta com a glândula hipófise e através tanto de estimulação da glândula hipófise quanto de estimulação dos núcleos localizados no tronco encefálico, a gente vai ter a atuação do hipotálamo nessas respostas neurovegetativas, tanto induzidas por hormônios da hipófise, porque ele vai ter uma relação direta através do eixo hipotálamo-hipófise, quanto também quando a gente pensa, então, nas respostas neurovegetativas determinadas pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. E com isso, então, a gente pode ter várias respostas, como eu vou estar falando agora para vocês. Então, aqui que vocês estão vendo o hipotálamo, na verdade, ele é responsável pelo controle da maioria das funções vegetativas e endócrinas do corpo, assim como os aspectos do comportamento emocional. O hipotálamo ele vai ser responsável por enviar sinais eferentes em 3 direções. A primeira direção é em direção ao tronco cerebral, principalmente para as áreas reticulares do mesencéfalo, ponte e bulbo, e dessas áreas para os nervos periféricos do sistema nervoso autônomo, como eu falei para vocês, do sistema nervoso autônomo parasimpático. A segunda direção é em direção, então, às áreas superiores do diencéfalo e aos hemisférios cerebrais, especificamente tálamo anterior e o córtex límbico, que eu coloquei para vocês aqui, então, como córtex orbitofrontal, giro subcaloso, giro do cíngulo e o giro parahipocampal, além do uncus também. E a terceira direção, então, é para o infundíbulo do hipotálamo, ou seja, para o controle das glândulas da hipófise anterior e posterior, que a gente chama, então, de adenohipófise e neurohipófise. E quando a gente pensa, então, nas funções desse hipotálamo que está aparecendo para vocês, ele vai desempenhar várias funções de controle neurovegetativo. E dentre elas vão se destacar regulação cardiovascular da pressão arterial, podendo se aumentar ou diminuir, regulação de temperatura corporal, regulação da quantidade de água no corpo, ou principalmente nos líquidos extracelulares, regulação da contratilidade uterina e ejeção de leite através da lactação, regulação gastrointestinal, ou seja, do tracto gastrointestinal, do peristaltismo, assim como da alimentação, fome, saciedade. E além disso,
o hipotálamo também participa do que a gente chama de comportamentos emocionais ou funções comportamentais do hipotálamo. E onde entram então essas funções comportamentais do hipotálamo? Quando a gente está falando então, né, de expressão emocional. Na verdade, quando a gente pensa no hipotálamo e com a função então de comportamento, o hipotálamo ele vai ter duas vertentes quando a gente está pensando então de expressão emocional. Que vertentes são essas? O hipotálamo ele é o grande responsável pelos centros de recompensa e pelos centros de punição. Quando a gente vai tendo as nossas percepções, a gente vai associando a princípio as percepções ou as emoções como sendo positivas e como sendo negativas. E essas percepções, elas podem ativar centros de recompensa e centros de punição. Então, as nossas percepções ou as nossas emoções positivas, elas vão a princípio, ou seja, eu faço aquilo, aquilo é prazeroso e quanto mais eu faço, mais recompensa, mais prazer eu tenho, consequentemente, mais eu vou ter a tendência de gostar daquilo, de repetir aquelas mesmas coisas. E o que seria o meu centro de punição? O meu centro de punição, então, no hipotálamo, ele está diretamente relacionado, então, com as minhas percepções que eu tenho como negativas. Então, a partir desse centro de recompensa e desse centro de punição, a gente começa a ter uma formação de uma determinada memória positiva ou negativa relacionada a um certo estímulo que eu estou recebendo. Felipe, mas isso pode ser aguçado depois, ou isso pode ser trabalhado, aumentado, e como é que eu vou melhorar essas minhas percepções positivas e negativas? É aí que vai entrar uma outra importante estrutura que eu vou estar colocando aqui para vocês, que vocês vão visualizar agora, que são as amígdalas, ou a amígdala do sistema límbico. Aonde que ela atua então? Então, quando a gente pensa na amígdala, na verdade, além das funções comportamentais do hipotálamo relacionadas então ao centro de recompensa e ao centro de punição, que vão estar relacionados então, o centro de punição está relacionado com a raiva e diretamente associado então com a punição, enquanto o centro de recompensa está relacionado com a placidez, mansidão, ou seja, através dos estímulos que eu tive positivos, né, ou percebidos como estímulos positivos, a gente vai ter agora a nossa amígdala. E o que seria a amígdala, né? E como essa amígdala, então, ela vai se comportar dentro desse sistema límbico? Então, a amígdala que vocês estão vendo aqui agora, ela trata-se de um complexo de múltiplos núcleos pequenos, localizados imediatamente abaixo do córtex do polo medial anterior de cada lobo temporal. Ela tem conexões bidirecionais com o hipotálamo, bem como com outras áreas do sistema límbico. Felipe, por que é tão importante, então, essas conexões da amígdala com o hipotálamo e conexões bidirecionais? Porque quando a gente fala de conexões bidirecionais, significa que ao mesmo tempo que a amígdala manda informação para o hipotálamo, ela também recebe informação do hipotálamo. Então essas informações que a amígdala está recebendo e mandando para o hipotálamo, elas vão reforçar e vão modular essas respostas. Então, como a gente pode observar aqui na imagem da amígdala, através dessas conexões ou desses circuitos então bidirecionais amígdala e hipotálamo, o que ela vai fazer e qual vai ser a grande função dela? Então a amígdala, devido às suas conexões, ela foi chamada de janela do sistema límbico. Por que janela do sistema límbico? Porque ela está associada então com a forma como a pessoa enxerga o mundo, ou seja, a forma como eu tenho de me adaptar com as emoções e de enxergar o mundo e, consequentemente, ajustar as minhas emoções através das minhas memórias emocionais, através das minhas percepções emocionais e através das minhas vivências. Então, quando a gente fala então da amígdala, a amígdala ela pode ser considerada como a janela do sistema límbico. E a gente vendo aqui a amígdala também, a gente pode perceber que a amígdala está diretamente relacionada com outras funções. Ou seja, a função global da amígdala, na verdade, trata-se de uma consciente que projeta para o sistema límbico nossa situação corrente, tanto em relação ao ambiente quanto em relação aos pensamentos.
Com base nessas informações, sempre acreditou-se que a amígdala ajuda a padronizar uma resposta comportamental da pessoa de forma a ser mais apropriada para cada situação vivida. Quando a gente estimula a amígdala, então, a amígdala pode determinar várias respostas. Que respostas são essas? Essas respostas da amígdala podem ser respostas mediadas pelo hipotálamo, podem ser respostas de estimulação direta da amígdala, podem ser respostas através da estimulação dos núcleos amidalóides e podem ser respostas também relacionadas com as atividades sexuais. Então a gente divide as respostas que são mediadas pelas amígdalas através de 4 eixos principais de respostas. Então primeiro agora a gente vai estar vendo então quais são as principais respostas da amígdala mediadas então pelo hipotálamo, ou seja, dessa relação amígdala e hipotálamo. Que respostas são essas? Então, mediadas pelo hipotálamo, a gente vai ter variação de pressão arterial, variação de frequência cardíaca, variação de motilidade do tracto gastrointestinal, defecção ou micção, dilatação das pupilas, que seria a midríase, piloereção e secreção de hormônios hipofisários, especialmente os hormônios gonadotrópicos e o ADTH. Funcionamento, então, das glândulas adrenais ou das glândulas suprarrenais. Além desse estímulo, então, quando a gente fala do estímulo da amígdala relacionado ao hipotálamo, ou seja, da resposta da amígdala relacionada ao hipotálamo, a gente ainda vai ter outras respostas da amígdala. E a próxima resposta da amígdala agora, então, vai ser a resposta através da estimulação direta da amígdala. Que respostas são essas? Eu vou colocar aqui para vocês entenderem, então. Quando a gente fala, então, de estimulação direta da amígdala, as principais respostas são movimentos tônicos, movimentos circulares, movimentos rítmicos e movimentos associados ao olfato e à deglutição. Ué, Felipe, mas espera aí. Então, se eu estou falando, então, da amígdala, a amígdala pode ter resposta direta e essa resposta direta pode estar associada com movimento? Sim, e você pode perceber que todos esses movimentos, então, estão diretamente relacionados com os gânglios da base. E eles vão entrar num grupo de movimentos que a gente chama, então, de movimentos automáticos ou movimentos regulados pelo sistema nervoso extrapiramidal ou pela via extrapiramidal, que é a via então dos núcleos da base, do cerebelo, só que isso induzido então através de um comportamento emocional feito então pelas amígdalas, então, através dessa estimulação direta da amígdala. Então a gente já viu que as amígdalas elas podem ter uma atuação sobre o hipotálamo, determinando respostas neurovegetativas, aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial, aumento de peristaltismo, dentre outras que a gente já falou. A gente pode perceber então que a amígdala ela pode ter uma atuação direta, ou seja, uma estimulação direta, e nessa estimulação direta da amígdala ela vai estimular principalmente os gânglios da base e as áreas responsáveis por determinar movimentos involuntários. E a gente ainda tem outras respostas da amígdala, que não são respostas nem do hipotálamo, nem respostas propriamente ou através da estimulação direta da amígdala. Que respostas são essas, então? A gente também tem as respostas da amígdala relacionadas ao estímulo dos núcleos amidalóides, como eu vou estar colocando aqui para vocês, as respostas relacionadas do eixo, então, amígdala, núcleos amidalóides. Que respostas são essas? Então, ele pode apresentar raiva, ele pode apresentar fuga, ele pode apresentar enfrentamento, ele pode apresentar punição, medo, dor severa, recompensa e prazer. Então essas sensações, elas estão diretamente relacionadas com os núcleos amidalóides e são sensações ou são percepções que a gente tem o tempo todo. E esses núcleos amidalóides, então, que eles têm essa grande função de estar relacionada com essas emoções, uma vez estimulados, então, pela amígdala. Então, a amígdala estimula o núcleo amidalóide e traz, então, como consequência essas emoções. Então, a gente já viu que a amígdala pode atuar sobre o hipotálamo, a amígdala pode ter atuação direta sobre os gânglios da base, a amígdala pode ter atuação, então, sobre os núcleos amidalóides,
E ainda, além de tudo isso, a amígdala ainda pode apresentar o que a gente chama de respostas sexuais, ou seja, as amígdalas ainda vão ter uma interferência direta sobre as nossas respostas sexuais, como a gente vai estar vendo aqui agora. Quais são as principais conexões ou as principais respostas da amígdala quando a gente pensa então em respostas sexuais? Então ela vai desempenhar funções relacionadas à ereção, aos movimentos copulatórios, mesmo sendo movimentos involuntários, à ejaculação, à ovulação, às atividades uterinas. E dessa forma, então, ela pode, muitas vezes, através desse estímulo, até favorecer os partos prematuros por estimulação, então, da amígdala. Então, olha quantas funções a amígdala tem e por isso que a nossa amígdala, então, junto com o hipotálamo, são consideradas as principais estruturas do sistema límbico. E é por isso que a forma como a gente percebe o mundo através das nossas emoções. Felipe, eu tenho mais estruturas ainda que compõem o sistema límbico e que são importantes? Tem, e eu vou falar deles para vocês agora, como a gente vai estar mostrando aqui também. Aqui agora está aparecendo para vocês o hipocampo, que eu já destaquei aqui no desenho para vocês. E o hipocampo, na verdade, nada mais é do que um canal adicional por onde os sinais sensoriais aferentes podem iniciar reações apropriadas do comportamento, com diferentes objetivos. Quando a gente pensa então no hipocampo, ele é responsável por distribuir sinais eferentes para o tálamo anterior, para o hipotálamo e para outras partes do sistema límbico, respectivamente fórnix, e traçando então ou tendo como função uma importante via de comunicação. Via de comunicação com quem? Via de comunicação com a amígdala, via de comunicação com o hipotálamo, via de comunicação com os núcleos talâmicos anterior e via de comunicação com o fórnix, que não aparece para a gente aqui, mas quando a gente pensa então no fórnix, o fórnix, então eu vou colocar a imagem aqui para vocês, nada mais é então do que um grande centro, um grande feixe de comunicação, que a gente vai ter comunicação entre diversas áreas. Então, assim como a gente fala das emoções, que essas emoções elas podem ser percebidas por áreas diferentes e essas conexões elas têm que existir entre essas diferentes áreas para uma melhor resposta, a gente também vai depender de comunicação entre todas as áreas do sistema límbico. E de forma resumida, como é que a gente pode descrever as funções então do sistema límbico de forma mais resumida possível quando a gente pensa nas emoções, tanto na percepção da emoção quanto no comportamento emocional? Então, quando a gente fala do sistema límbico, a gente pode falar que o sistema límbico ele é o responsável por controlar e por mediar todas as nossas sensações emocionais, todas as nossas memórias emocionais e todos os nossos comportamentos emocionais, tanto os comportamentos emocionais neurovegetativos quanto os comportamentos emocionais motores. E aí é um outro ponto que eu vou entrar com vocês. Felipe, como assim comportamentos emocionais motores? Então eu posso ter áreas motoras associadas? Claro que sim. Então, a partir do meu córtex límbico, quem é meu córtex límbico? Córtex órbitofrontal, giro subcaloso, giro do cíngulo, giro parahipocampal e o uncus. Eu vou ter comunicações, então, com o meu córtex motor primário e com o meu córtex pré-motor, que a gente chama, então, de córtex pré-frontal, para programação de uma resposta motora adequada a uma determinada percepção emocional. Então, quando a gente está falando, então, de córtex límbico, esse córtex límbico vai ter também algumas funções. Quais são as funções do córtex límbico, então, quando a gente está pensando, então, em sistema límbico, não necessariamente falando ainda das respostas comportamentais. Esse córtex límbico aí que aparece para vocês, ele possui funções associativas, intermediárias entre as funções do restante do córtex cerebral e as funções das estruturas límbicas subcorticais, para controlar, então, padrões comportamentais. Felipe, como assim controlar padrões comportamentais? É aquele exemplo que eu falei para vocês inicialmente, como eu vou me comportar uma determinada emoção,
quando a menina se apaixona na adolescência ou o menino se apaixona na adolescência, qual vai ser o padrão comportamental que ele vai adotar. Isso vai depender diretamente das minhas memórias emocionais e que vão determinar então um padrão de comportamento emocional. Quanto maior for a minha vivência, quanto mais experiências eu tiver, consequentemente, melhor então vão ser as minhas respostas de acordo com aquele determinado estímulo. Então, quanto mais eu tenho vivência com uma determinada coisa, melhor é a minha capacidade de me adaptar e, consequentemente, responder àquele determinado estímulo. E para fechar, então, a gente vai falar um pouquinho agora de todas as áreas. Eu vou mostrar então essa conexão entre todas as áreas, sensitivas, motoras, associativas, quando a gente pensa então no sistema límbico. Então, fechando o sistema límbico aí com vocês, como vocês viram, não é uma coisa das mais simples, porque ele envolve um grupo de estruturas e até hoje tem muitas estruturas ou muitas funções do sistema límbico que não são muito bem conhecidas ou muito relacionadas com uma determinada estrutura ou com outra estrutura. Então a gente tem muitas funções, assim como outras funções do sistema nervoso que ainda são desconhecidas, mas quando a gente começa a estudar sistema límbico, o ideal é que a gente comece estudando como a gente está fazendo, ou seja, estudando o que é o sistema límbico, o que significa a fisiologia das emoções, como ela começou a ser associada às estruturas do sistema nervoso, tanto do sistema nervoso central quanto do sistema nervoso periférico. Qual é a grande diferença entre sensação emocional, experiência emocional e resposta emocional? Então, uma coisa é você sentir e ter a percepção da emoção, a outra coisa é eu ter uma indução à resposta emocional. E agora a gente vai falar um pouquinho das respostas emocionais que são mediadas pelo córtex, mas pelo córtex motor, tanto o córtex motor primário quanto o córtex motor pré-frontal, ou córtex motor de associação, e que vai determinar então respostas motoras. Felipe, como é que isso acontece? Então, só recapitulando aqui as principais estruturas que a gente falou, então, quando a gente discutiu sobre o sistema límbico. Então, eu vou ter o meu córtex límbico, que ele vai ser formado pelo córtex orbitofrontal, pelo giro subcaloso, pelo giro do cíngulo, que a princípio era descrito como grande área aí do córtex límbico, mas na verdade hoje a gente sabe que, além do giro do cíngulo, a gente tem outras áreas muito importantes, como o giro subcaloso, o córtex orbitofrontal, além do giro parahipocampal e também do uncus, que fazem parte aí do córtex límbico propriamente dito, que a gente pensa então só em emoção, memória emocional e comportamento emocional, nessa região então de córtex. A gente vai ter outra parte muito importante que não é tão discutida, que é o tálamo. Felipe, por que ele é muito importante? Porque a gente tem que perceber que todas as emoções são derivadas de estímulo. Todos os estímulos sensitivos eles vão para o tálamo. E o tálamo é o grande centro receptor das informações sensitivas e, consequentemente, é do tálamo que vão partir essas informações. Ah, mas isso vai me ativar centro de recompensa ou centro de punição? Aí já é outro problema. Mas todas as informações sensitivas, elas chegam no tálamo e depois elas vão ativar outras áreas. E dessas outras áreas, então, como a gente já falou, eu posso estar ativando o centro de recompensa, eu posso estar ativando o centro de punição, eu posso estar produzindo emoções ou percepções positivas ou negativas. Isso vai depender das outras estruturas. Aqui, então, a gente vai ter o nosso corpo mamilar. Aqui a gente vai ter o nosso corpo amidaloide. Como a gente já falou, a amígdala é uma das estruturas que tem maior função, maior quantidade de funções desempenhadas dentro do sistema límbico, e ela tem uma relação direta com o hipotálamo, que está aparecendo aqui. Então eu tenho a relação tálamo-hipotálamo, relação hipotálamo-amígdala. Essa relação, então, como a gente já viu, relação hipotálamo-amígdala é uma relação de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que o hipotálamo manda informação para a amígdala, ele está recebendo informação da amígdala. E essa amígdala, como eu já falei para vocês, é conhecida ou descrita por alguns autores que estudam, então, fisiologia das emoções como a janela do mundo, ou seja, é o órgão ou o tecido responsável pela nossa percepção do mundo, pela percepção emocional do mundo, então. E a gente já descreveu, então, lá atrás,
todas as funções da amígdala, tanto as funções por atuação direta, quanto por indução do hipotálamo, quanto por indução de outras estruturas. E aí a gente vai ter, além da amígdala, do hipotálamo e do tálamo, que são estruturas muito importantes aqui quando a gente fala de sistema límbico, a gente vai ter também o nosso hipocampo, que fica localizado então logo acima, quando a gente está olhando assim então em corte sagital mediano, ele está logo acima do giro para-hipocampal. Quando a gente está falando do giro para-hipocampal, eu estou falando de córtex límbico. Quando eu estou falando do hipocampo, então, eu estou falando então de uma outra região, que é uma região do diencéfalo, e nessa região do diencéfalo a gente vai ter outras funções, principalmente relacionadas então ao meu comportamento, aos meus padrões comportamentais relacionados então as emoções, beleza? E com isso agora, então, eu vou falar rapidinho para vocês da relação entre o córtex límbico e o sistema límbico com o córtex motor. Então aqui eu estou na minha região anterior, que é o meu córtex frontal, que está localizado aqui na frente. Aqui eu tenho o meu sulco central e aqui eu vou ter o meu giro pré-central, que é chamado também de área motora primária ou área 4 de Brodmann. Por que a área motora primária? Porque toda a resposta motora sai dali. Logo na frente, eu vou ter o meu córtex motor secundário, ou também chamado de córtex pré-frontal, que é o grande responsável, então, pelo planejamento motor. Felipe, mas então agora a gente já entra em motricidade voluntária. Exatamente. Quando que a gente vai ter que ativar essas áreas de motricidade voluntária? Toda vez então que eu tenho um estímulo da amígdala e que eu posso causar então sensação de medo, eu posso ter então uma resposta de fuga ou enfrentamento. Então, ao mesmo tempo que o medo é uma emoção que me causa respostas neurovegetativas, como aumento de sudorese, taquicardia, várias respostas intrínsecas e neurovegetativas determinadas pelo hipotálamo, eu preciso de ter uma possível programação de resposta. A resposta do medo, então, a gente vai chamar de sensação ou resposta, de fuga ou enfrentamento. Felipe, mas você vai necessariamente fugir? Você vai necessariamente enfrentar? Depende. Depende do quê? Depende da tua programação e do teu planejamento motor. E é isso que difere a gente de todos os outros animais. Felipe, uma cobra é um animal perigoso? Felipe, um touro é um animal perigoso? Depende. Se esse animal ele se sente acuado ou se sente com medo, o que ele faz? A resposta dele sempre vai ser instintiva. Então, se ele não tem como fugir, ele vai enfrentar. E aí que entra a grande diferença entre nós, seres humanos, e os outros animais. Qual é essa diferença, então? Se eu pego um touro, por exemplo, coloco ele num local fechado e ele se sente ameaçado, se ele sente que ele corre risco, ele vai atacar. Uma cobra pica o ser humano por quê? Porque ela se sente ameaçada. Às vezes ele pisou muito perto dela, às vezes ele pisou em cima dela, às vezes você tem um cavalo, por exemplo, pastando que passa com o focinho muito próximo dela, ela se sente ameaçada e pica. Mas e se ela tiver a oportunidade de fugir? Ela vai fugir. Então ela não vai direto para o enfrentamento, mas se ela se sentir ameaçada, ela pode enfrentar e na verdade ela vai enfrentar. O animal, então, ele nunca vai morrer sem reagir, ele sempre vai ter alguma reação. O ser humano, ele é diferente. Por quê? Porque ele vai ativar áreas de percepção consciente e ele vai ter que determinar essa resposta. Como essas respostas motoras, elas são somáticas, ou seja, são conscientes, eu vou ter que querer fazer aquilo ali. É por isso, então, que a gente percebe que, às vezes, né, em alguns casos, por exemplo, o marido chega em casa todo dia embriagado e bate na mulher, e a mulher não reage. Aí ele chega num dia, bate, chega no outro dia, bate de novo, chega no outro dia, bate de novo, e a mulher apanha, a mulher apanha, a mulher apanha. A vontade dela é reagir, é matar, ela tem raiva, ela tem isso, mas ela segura aquilo para ela. Até um dia que ela vai lá e mata o marido. Mas quando ela mata, ela não programou isso. Ela faz isso de forma
instintiva, como se fosse um animal. Né? Ou seja, ela teve tanto estímulo que numa hora ela se sentiu tão acuada que ela não planejou aquilo, ela não teve uma programação. Quando você tem uma programação, isso foge do sistema límbico. Então eu tenho uma programação motora para fazer alguma coisa. Agora, quando eu tenho uma resposta que é uma resposta instintiva, é como se eu tivesse um reflexo derivado de uma emoção tão intensa do sistema límbico que pode determinar então essa resposta. Do mesmo jeito que a pessoa pode se sentir ameaçada durante um assalto e ter uma resposta que não é uma resposta mais adequada, mas ela vai ter uma resposta motora. Então ela pode correr, ela pode partir para cima do indivíduo. E quem vai determinar então essa resposta motora? O meu córtex, então, motor primário, e o meu córtex pré-frontal, que é a minha área de planejamento motor. Às vezes isso pode ser planejado de forma consciente ou pode ser planejado de forma inconsciente ou instintiva. Vai depender do estímulo. Mas a grande diferença, então, no homem, a gente vai poder escolher e, na maioria das vezes, determinar como a gente vai reagir. Então, todo mundo que já foi assaltado tem uma percepção muito ruim do assalto. Então fica se sentindo culpado, fica se sentindo constrangido, fica tendo uma sensação então de impotência, por que eu não reagi, por que eu deixei aquilo acontecer, por que isso, por que aquilo, como se a culpa fosse dele e não fosse da outra pessoa. Mas ele não reagiu. E por que ele não reagiu? Porque ele teria que planejar essa reação. Então isso depende de um comportamento. E se eu estou falando então de comportamento motor relacionado à musculatura estriada esquelética, eu dependo então de uma consciência, de um planejamento. Felipe, mas e se o cara reage instintivamente? Então aquilo é como se fosse um reflexo, ou seja, um instinto, como a mãe que está protegendo o filho, a filha, como o pai que está protegendo a família. Quando a gente fala então do princípio da legítima defesa, o fulano de tal, ele atuou em legítima defesa. Quando que isso é considerado legítima defesa? Quando ele estava acuado, quando ele foi ameaçado, quando ele percebeu que não tinha outra resposta possível para aquele estímulo então que ele estava recebendo, beleza? Então, na verdade, o sistema límbico ele é bastante complexo. Ele envolve uma série de estruturas, tanto estruturas do diencéfalo quanto estruturas do terencéfalo. Essas estruturas estão todas correlacionadas entre si, mas o que a gente tem que perceber é que, do mesmo jeito que as nossas informações sensitivas e que as nossas informações motoras, todas as nossas informações emocionais, todas as nossas percepções emocionais, todo o nosso comportamento emocional e as nossas experiências emocionais, elas podem ser moldadas. Moldadas como? Moldadas através da quantidade de estímulos e das nossas vivências no dia a dia. A partir do momento que a gente vai vivenciando aquilo, eu posso estar moldando aquilo e, consequentemente, estar ajustando as melhores respostas de acordo com cada tipo de estímulo. Beleza? Por isso, espero poder ter ajudado vocês a explanar um pouquinho sobre sistema límbico, fisiologia das emoções e as principais estruturas que compreendem o sistema límbico, além da história um pouquinho, né, dessa evolução dos estudos aí relacionados ao sistema límbico, desde o circuito de papéis até o que a gente conhece hoje como principais estruturas e também com aquilo que a gente não conhece, porque tem muita coisa no sistema nervoso que ninguém sabe explicar até hoje e que a gente associa com uma estrutura ou com outra estrutura, mas tem muitas coisas que na verdade a gente não explica, porque o sistema nervoso então ele é um sistema muito complexo e, além de ser muito complexo, ainda varia de indivíduo para indivíduo, ou seja, a gente tem as respostas intrínsecas que estão relacionadas a cada indivíduo, beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Nosso material completo vocês vão encontrar aqui no nosso site, no felipeanatomia.com, para vocês tanto essa videoaula quanto material em texto e banco de imagens. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente sempre divulga tudo que a gente está fazendo de novo, tanto aqui no canal quanto no site. E se vocês gostaram do vídeo e se vocês curtiram nosso vídeo, então se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho de notificação, deixem o seu like, que isso é bastante importante para o crescimento do nosso canal, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula.